Humana Ideia. Oferecimento Cartão de Todos. É da família. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, o humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas. E como sempre, gente, um convidado, uma convidada muito especial, com uma pauta oportuna. Vamos falar sobre arte. Olha que coisa boa, né, gente? O que seria da vida sem a arte, né? E com ela que é uma grande artista visual, Fernanda Lazzarini. Que alegria recebê-la aqui no Humana Ideia. É um prazer, Fernando, estar com você, falar sobre essa pauta atual. Sim, uma pauta o atual, urgente e necessária. Sim. Porque nunca foi tão importante, né, Fernanda? Em especial desse pós-pandêmico, vamos dizer assim, desse período tão difícil que foi para todos nós, né? E a arte mostrou ali mais uma vez o seu valor, né? Tanto Sim. que vocês, artistas, foram os primeiros a serem barrados no baile, né? E o último, né? Os últimos a voltarem às suas atividades, porque vocês dependem do público, né? Para mostrar o seu trabalho. E eu tenho uma coisa na sua arte que me chamou muita atenção. E quando eu tive contato com ela, eu falei pro Fabiano, que faz aqui a agenda do programa, eu falei, Fabiano, nós precisamos trazer a Fernanda Lazzarini. Porque você carrega na sua arte também toda uma série de temas, de reflexões sobre a importância da mulher, do feminismo. Conta um pouquinho para nós, como surgiu isso? Exato, Fernando. Eu sou artista visual, já trabalho há mais de 20 anos nessa área, em Campinas. Sim. E é uma área que a gente luta o tempo inteiro com adversidades, Não tenha né? dúvida. Na pandemia foi ainda mais difícil. E acho que antes até de falar do meu trabalho, eu queria só ressaltar a importância da arte e da cultura nesse momento, não só pandêmico, mas político, Não tenha dúvida. Como um lugar de reflexão sobre a diversidade, né? Sobre a inclusão. A gente está olhando para si, olhando para o outro. Então, da alteridade, né? Sim. Do respeito, né? As diferenças, né? A arte é esse lugar da reflexão. E desconstruir, né? Você usou uma expressão política e não é partidário necessariamente. É sobre o que envolve a gente, né? No nosso trânsito societal. De desconstrução, a arte como desconstrução das narrativas de ódio. De preconceito. Dessas que anulam tanto e agridem tanto a nossa dignidade, né, Fernanda? Sim, e são causa de violência, né, Sim, Fernando? A gente perfeito. viu a pesquisa recente da ONU Sim. falando sobre o preconceito contra a mulher, Não né? tenha dúvida. Entra aí na temática do meu trabalho. Do patriarcado, essa cultura machista que a gente ainda... Apesar da gente teve retrocesso, avanços e retrocesso, especial nos últimos anos, muito retrocesso nas políticas de atenção às minorias e tudo mais, mas essa pauta da mulher que você carrega na sua arte também, do feminismo, ela também tem ali um combate ao machismo estrutural, né? Esse patriarcado. A própria arte, ela é, de certa forma, masculinizada, né? Da sua história, né, Fernanda? Sim, ela foi cooptada, né? Assim sim. como todas as relações de poder, né? Os homens acabaram ocupando esses lugares de poder, que a gente pode dizer até na política, no discurso, né? Na ciência, na historiografia, na história da arte. Verdade, então, sim. é um universo todo muito masculino e masculinizado. As relações de trabalho, tudo, né? Sim, então tudo isso está sendo muito questionado, né? E meu trabalho vem nesse viés de abordar o papel, o lugar da mulher. Perfeito, perfeito. Na E importante, né? Você deu dados aí, é lógico que eu vou falar mais empiricamente, mas é fato, se a gente for agora dar uma busca para falar sobre as estatísticas de feminicídio, né? A questão da misoginia no Brasil, comportamentalmente, inclusive, né? Sim. O quanto ainda, né, a gente tem para se discutir sobre isso, né, Fernanda? Sim. Porque até outro dia eu conversava numa roda, e uma roda de ciências humanas, hein? Eu não estava numa roda de banco, do mercado financeiro, eu estava numa roda de ciências humanas. E alguns colegas assim, mas não está muito exagerada essa pauta da mulher? Lógico que não. Nada que se fez até agora é capaz, né, de a gente de promover mudanças de um passado
triste e cruel quando se fala das mulheres no Brasil, né? E no mundo também, né, Fernanda? Sim, acho que é isso, né, Fernanda? Porque tem uma dívida. Sim, histórica. Histórica. Como tem com os negros, né? Sim, os Dívida histórica, os indígenas, lógico, não tenha dúvida. E eu acho que é um perigo a gente acreditar. Existe sim, né, toda uma luta, que é o movimento feminista, existem conquistas, mas a gente acreditar que essa igualdade de gênero foi conquistada. Verdade. Porque isso não aconteceu. Não aconteceu, né? verdade. Isso é uma mentira. Então, Sim. a gente precisa retomar e olhar para o nosso entorno, para olhar onde estão esses padrões de machismo, de comportamento, de pensamento. E aí é um micro, cada um olhando para si, para suas relações pessoais, familiares, e um macro, né? Aí é política de Estado. Lógico, para garantir direitos às mulheres, às mães. Então, eu acho que é todo esse olhar que todos nós devemos fazer todos os dias, em todo momento. Não tenha dúvida. Inclusive, você achou uma forma, através da sua arte, né? Sim. De ocupar esses espaços também, né? Sim. Não é verdade, Fernanda? Sim. A minha arte, agora especificamente, eu tô mergulhada nesse universo da maternidade. E nós vamos passar algumas imagens do seu trabalho, é lindo. Um refinamento, uma coisa muito bonita, viu? Muito obrigada. Sim, uma coisa poética, né? Tem um posicionamento poético por trás de tudo, né? Sim, porque a arte é esse lugar, né? Que a gente tem o discurso, tem o conceito, tem o contexto no qual ela está inserida, mas ela transcende. Então, a poética está totalmente ligada ao conceito, mas ela transcende. E é aí que toca as pessoas, Não tenha né? dúvida, As pessoas vão ser pegas por diferentes lugares da sensibilidade, que também é uma coisa que está quase sendo atropelada nesse mundo. Sim, porque no mundo de violência, de tanta violência contra a diferença, né? Aqui no Humanideia, a gente fala isso reiteradamente. Eu falo isso reiteradamente para todos os convidados que vêm aqui, porque a proposta do programa é a gente resgatar o humano em nós. Né? Porque eu ouço tem uma frase muito comum, Fernanda, que você também já ouviu, quando um humano fala para outro humano, o humano não tem mais jeito. É estranho isso. Sim. Que o ser humano está fadado ao fracasso. Né? Que o ser humano, enfim. Só que eu penso que nós estamos nessa vida. Nós estamos respirando, né? E nós podemos também mudar a história desses fracassos. E qual a dificuldade que a gente tem, Fernanda? E eu vejo isso na sua arte, né? Como uma bandeira também levantada, da gente se reconhecer no campo das diferenças, dentro de um conceito de dignidade. Sim. O quanto elas são bonitas, né? Quando a gente olha para os cotidianos, as belezas dos cotidianos, a gente olha para a sua arte, para a arte de tantos colegas que fazem, através da escrita, através das lutas também, políticas, seja ou não, mas quanta beleza tem, né? E a gente nega isso o tempo todo. Sim, e a gente está aqui e somos agentes, né, desse momento. Então, a gente não pode se furtar a nos colocar, nos repensar, pensar sobre o nosso contexto e em como a gente pode mudar o que a gente acha que não está, enfim, de acordo. Porque é um universo muito violento. É verdade. Falando um pouco, assim, sobre o meu trabalho atual, né, da maternidade, Então vamos criar uma expectativa. Vamos criar aqui uma expectativa. A gente vai rápido para um intervalo e você já a gente volta falando do seu trabalho, da sua arte, que nos faz entusiasmar os olhos. Uma coisa tão bonita. Pessoal, não saiam daí. Humanideia volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, nessa conversa boa para quem já está acompanhando. Quem chegou agora, com ela, Fernanda Lazzarini, ela que é artista, gente, artista visual, tem um trabalho lindo que carrega tanta historicidade. E no bloco anterior, no finalzinho, a gente começava a falar sobre isso. De como você criou, né? Você entrou nesse processo criativo, trazendo o feminismo, essa coisa mais da reflexão também através da sua arte e também do trabalho atual que você tem feito, né, Fernanda? Conta pra nós. Sim, tenho trabalhado agora a partir da maternidade, então o contexto maior é o papel social da mulher, mas eu vou pôr uma lente, um foco na maternidade, que é a partir da minha experiência pessoal e de experiências de pessoas que eu convivo. Quando você é lançada num lugar, né, num lugar social, que é a maternidade, você percebe que de repente você está cumprindo com um monte de papel que você não
não tinha a menor ideia. Sim. E ao me tornar mãe, até antes, né, na gestação, na gravidez, eu fui percebendo quanto a maternidade é um lugar romantizado e de uma maneira muito perversa. Olha, né? Sim. Porque a gente comemora o Dia das Mães e presente Sim. e tal, mas quem olha para as mães que estão gestando, para as mães com crianças pequenas que não têm onde ir, não tem com quem deixar os filhos, não tem com quem conversar, quem fala de... Submetida a várias vulnerabilidades, né? Todas. Econômicas, violência, né? A violência que vem, Sim. a violência obstétrica, né? Se você pensar nesse momento, que é um momento de nascimento de uma nova pessoa, se a gente está falando, né, do papel nosso como cidadãos nesse mundo, a gente tem que aprender a receber melhor as pessoas que estão chegando nesse mundo, né? E tratando as mães que estão parindo de uma maneira diferente, melhor, mais digna, mais humana, Perfeito. né? Porque essa Sim. violência, especificamente no parto, vai desde falas preconceituosas, né? Enfim, não generalizando, mas a gente sabe que é muito comum, que acontece muito, desde de falar, uma fala com a mãe de que ela não está amamentando, ou de que ela não vai conseguir parir, Sim. ou que né, até a posição tradicional do parto, Sim. que é feita para o médico. Até a amamentação em público, né? A amamentação, que é sim. outro tema assim, que eu estou Perfeito. abordando no meu trabalho. Então, cada um desses assuntos eu estou me aprofundando a partir da minha experiência e trazendo experiências de outras mães Fantástico. para fazer coro ao meu trabalho. Você traz um conceito embrionário, né? Literal, né? Sim. Quando você passa a pensar essa reflexão da arte e do papel da mulher através da maternidade. Especial isso, hein? Sim, é porque é um momento muito delicado, porque todos nós passamos, só que a gente esquece, né? A gente vai crescendo e vive e abandona esse momento que é muito delicado e é muito necessária, a formação humana, né? As memórias que a gente tem, a gente não lembra conscientemente, mas no útero, o que a nossa mãe passa quando a gente está no útero, aquilo interfere. Tem estudos que comprovam isso, né, Fernanda? Emocionalmente, sim. Sim. Então, vamos fazer ações para cuidar melhor das mulheres, das mães. Sim. E isso para, assim, falar do básico. Direitos, né? Direitos, a volta da mulher Lugar no ao mundo, né? trabalho, Perfeito. a amamentação, Sim. como que ela faz. As mulheres se desdobram em 300 mil para ser mãe, trabalhar e fazer o trabalho que a gente não vê, que é o trabalho do cuidado. Né? Então, e não assim, são regatadas e do lar, né? Nunca, É importante jamais. revisitar esses absurdos. Jamais. Porque tem uma coisa que me assusta muito, Fernanda. Eu tô falando aqui no meu lugar de fala como homem. Mas é a falta de sororidade das mulheres também. Sim. Eu tenho um papel também, talvez não seja o meu lugar de fala no movimento feminista, vamos dizer assim, mas como homem apoiar o movimento feminista. Sim, sim. E de toda forma, assim, a falta de sororidade, de muitas vezes eu ouço mulheres, né? Julgando, degladiando outras mulheres. Sim. Uma coisa absurda, não é? Sim, isso foi construído, né, Fernando? Sim, socialmente lógico. construído E pelo machismo. E cooptados pelo machismo. Sim. Porque eu até entendo, muitas vezes, as dúvidas, porque tem muita desinformação sobre o feminismo. Há muita desinformação. Sim. E até desinformação dentro de um projeto de poder. Claro. Para demonizar, para colocar coisas que não existem no movimento. Eu entendo muito bem as pessoas não entenderem muitas vezes, porque a ignorância ela precisa ser sanada com educação. Sim. Mas o que eu não entendo é uma mulher negar o feminismo. Isso eu não entendo, eu não consigo entender. Por uma luta histórica, hoje votar, uma série de situações que existem, né? Conquistas históricas, Sim. né? Essa questão de você igualar a questão de remuneração no mercado de trabalho. Então não é possível você negar. Então é buscar informação, compreender a importância disso, né? Sim. E é uma luta que é permanente e é atual, Sim. né? Então a gente não conquistou ainda a igualdade de salário. Uma coisa assim é básico. Sim, sim. E é isso que você estava falando, que a gente precisa de todo mundo. Enquanto a pesquisa da ONU fala que 90% da população do mundo tem preconceito contra a mulher, quer dizer, tem mulher aí no meio. Lógico. Né? Então Tem a a dúvida. gente, assim,
as mulheres têm o papel, mas Sim. os homens têm que estar junto também. Não tenha dúvida. Porque aquele lugar de fala, eu, quanto mulher branca, eu tenho que olhar para a mulher negra. Sim, perfeito. E o feminismo negro hoje está muito forte. Sim. Está crescendo. E é Perfeito. lindo e tem que ser. Sim, o São poder da mulher lugares de preta, maravilhoso. de fala. Verdade. E agora, eu como mulher branca, eu tenho que olhar para ela, Sim. para o movimento feminista negro. Você como homem tem que olhar para o movimento feminista. Lógico. E todos nós temos que Encampar isso, desconstruir desconstruir, sim. os padrões machistas que nós Sim. que fomos formados e educados nesses Maravilhoso padrões isso. e valores. Sim. Então, E não é só no discurso, né? não, Porque o discurso é é, na bonito. prática, é na Sou prática. contra. Não, outro dia um colega falou assim pra mim: eu não sou machista. Você é machista quando você. Porque na conversa que eu tava tendo com ele, é uma coisa de amigo. Então, tá coçando pra falar, mas não vou falar o nome dele, não, tá, gente? Se ele tá vendo agora, tá desesperado. Mas enfim. E ele falou assim: não, mas eu até contrato mulher. Olha, quem fala mais machista do que essa? Eu até contrato mulheres? Ah, por favor, né, Fernanda? É porque não entendeu. Então, é uma desconstrução também, né? Sim. E é necessário, então a gente tem que sempre ter, não tem um fim, né? Ninguém chegou nesse lugar. Eu acho que nem quem está dentro do movimento feminista. Sim. Então, todos nós temos que nos desconstruir para construir esse outro lugar, essa outra cultura menos machista. Sim. Nada machista, Perfeito, né? Eu sou uma pessoa que perfeito. acredita que tem fé no ser humano. Então, lógico, sim. eu acho que a gente consegue chegar lá, mas a gente precisa de muita educação, Sim. cultura e arte para se... Sim, e quando a gente fala de feminismo, ou a gente não está falando de um contraponto aos homens, não é isso? Não. Pelo contrário, é uma conquista das mulheres, né? Uma conquista de igualdade, é diferente. Eu acho que é importante, assim, diferenciar, né? Sim. Não é uma oposição machismo Não é ao feminismo, não é. O machismo é um ódio às mulheres. De um sucumbir o outro, não existe isso. O machismo trata a mulher como um Exatamente. ser inferior. Exatamente. O feminismo não trata o homem como um ser inferior. Perfeito. O feminismo perfeito. quer somente igualdade Isso, de gênero. Exatamente. Fernanda, que conversa boa. A gente vai para um intervalo rápido. Não saiam daí. Humana Ideia, humano fazendo a diferença. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band. Olha com quem eu tô aqui? Com uma artista, gente, uma conversa boa. Como eu gosto dessa conversa, porque humaniza a gente, né? Fernanda Lazzarini, ela que é artista visual, tem um trabalho lindo. A gente falava no primeiro e no segundo bloco de todas essas bandeiras que você carrega na sua arte. Porque a arte é isso, o papel da arte é nos lembrar que nós somos humanos, né? Eu acho que nada mais sensorial para o humano do que através da arte, que sai do concreto, que sai daquilo que do óbvio, né? E nos transcende o imaginário, né, ô Fernanda? Sim. E você falava de todo a sua história, do que você tem feito hoje, desse conceito a partir da maternidade, de refletir sobre o espaço da mulher, o lugar da mulher, o protagonismo da mulher, né? E eu sei que você está com uma exposição, tem uma série de coisas acontecendo. Conta pra nós. Vamos lá. Sim. Vamos fazer uma exposição agora em outubro. Sim. No Espaço Atal 609. Todos convidados. Vamos de novo. Que dia que é? Dia 5 de outubro. Então você tem que voltar aqui pra gente falar mais dessa exposição. Com certeza. Maravilha. Com certeza. 5 de outubro. 5 de outubro, no Espaço Atal 609. Perfeito. No Cambuí. Todos convidados aí. Olha, maravilhoso. Visitar. Obras como essa, né? Sim, esse trabalho é a origem de toda essa pesquisa que eu fiz durante a gravidez, esse trabalho. Estava no Marrocos, em uma residência artística. Olha. Foi um processo bem intenso, bem profundo. Adoro esse termo, residência artística. É, lindo. Eu adoro. Na literatura eu uso também. Porque eu sou escritor, né? E eu faço também residências literárias. Especial, é um mergulho, né? Para quem não sabe, é um mergulho uma imersão, no trabalho e, em geral, em trocas, né? Com outros artistas, colegas, e o trabalho realmente eu acabei de vir de uma. Ah, que delícia. Que renovo que dá, né? Maravilhoso. Eu estive em Cartagena agora, faz pouco tempo, numa imersão na literatura de Gabriel Garcia Marques. Ah, que lindo. Fantástico. E nessa obra você faz quais são a semiótica que você usa aí? Então, essa imagem da pelvis, né? Que é essa estrutura. E essa pelvis não sei se você sabe, mas a pelvis feminina é completamente diferente estruturalmente da pelvis masculina, que é justamente para abrigar, abarcar
o ser que pode vir a estar que maravilhoso. estruturado. Sim. E a partir dessa imagem que se repete no meu trabalho, eu fui criando outros trabalhos, muitas vezes com essa forma da pelvis. Tem um portal que vai estar aqui na exposição em outubro, pelo qual as pessoas atravessam, que é essa pelvis feminina, trazendo essa lembrança do processo do nascimento, da nossa chegada, né? Do útero. Sim. De quem tenha nos gestado. Nossa, quanto sentido isso, né? Quanta reflexão cabe nisso, né, Fernanda? E todos são convidados a atravessar esse portal, né? Porque nascemos e renascemos muitas vezes na vida. Perfeito. E somos convidados a nascer e renascer, de preferência deixando padrões. A vida nos obriga a isso. Para trás. Verdade. Então, esse é o início do trabalho. E aí vai entrar a exposição em outros assuntos, né? Como a gente estava conversando no outro bloco, que é amamentação, que é um processo muito duro, muito difícil para as mulheres e precisa de muito mais apoio para que ela aconteça, ou deixe de acontecer, se assim Perfeito. A mãe o desejar. Sim, inclusive a pesquisa, né? A ciência revela que a amamentação de uma criança, tanto para a criança como para a mãe, é um dos períodos mais importantes, né? Sim. Do processo ali de desenvolvimento, né? Sim, de formação de vínculo. Formação de vida, né? De vínculo, tudo, para a saúde também, mas é um processo muito difícil. Legal, eu tive muita dificuldade na Complexo, né, Fernanda? Nossa, a gente se machuca, se arrebenta. É muito difícil, de verdade. Então, assim, eu acho que é bom ter esse olhar. Tem a campanha de amamentação, é fundamental que tenha. Tem formação de enfermeiras, de profissionais, mas precisa ter um olhar para a mãe também, né? Para a pessoa que está ali, porque muitas vezes ela não dá mais conta. Sim, a sensibilidade que envolve isso, né? Tem que ter o respeito, né? Verdade. Pela mãe. Olha, agora eu não consigo mais, eu não posso mais, então vamos... Isso vai estar tudo na exposição. Tudo esses isso trabalhos, vai estar na exposição. Que nesse quadro, por exemplo, para quem está nos assistindo aqui, que elementos você carrega aí, em termos de arte? Sim, aqui tem essa figura da pelvis, né? Sim, que eu acho que é embrionária. E esse elemento... já fala muito, né? Na obra, né? Sim. Perfeito. E os elementos da natureza, né? Que aí essa ligação... Isso eu queria chegar, porque eu fiz a leitura rápida aqui. Da mulher com o ancestral, né? Tá nesse lugar que, ao mesmo tempo, o lugar ancestral de gestar, de gerar a vida. Que legal. E o lugar social, né? Então, que existe quase que um conflito, né? Que a mulher deveria ser muito mais respeitada e valorizada, sim. Né? Por estar nesse lugar. Perfeito. E pelo contrário, né? Assim, a gente é vítima de muita violência. Sim. Então, isso vale para tudo, até para a questão legal. Sim. Se falar daquele tempo que a mulher está após o parto, que ela tem o tempo para ficar licenciada do trabalho, licença maternidade, e quanta desinformação há nisso, né? Sim, o puerpério é outro assunto que eu vou trazer. Nossa, complexo, hein? Na exposição, porque é um momento de imersão, a gente fica completamente imerso em emoções muito fortes, muito profundas, cuidando de um ser que acabou de chegar, que demanda 300% do nosso cuidado. Isso revela os quadros de depressão pós-parto, né? Sim. É uma discussão ampla, né, Fernanda? É muito ampla. E reverbera... Envolve saúde pública, tudo, né? É uma questão de saúde pública. Sim. E reverbera pro resto das nossas vidas, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse cuidar melhor dessa fase, desse momento, que legal, né? A gente teria um futuro, uma sociedade mais saudável. Esse trabalho que você faz, né? Porque nada vai além da arte. Pelo menos na minha cabeça, tá? De poeta. Nada vai além da arte. Mas de como a arte carrega muita coisa, que é nossa, né? Da nossa uma reflexão. E também de talvez não só na literatura, mas de uma perspectiva de combater, né? Essa falsa ideia de que cada um tem um lugarzinho no mundo e ter aquilo. Não, tem que reforçar a ideia, né? A mulher mesmo. A mulher nasceu para ser mãe, para ficar em casa, cuidar do lar. Não é isso, né? Quanta especificidade envolve isso, né, Fernanda? Sim. E isso, né? Trazer as diversas vozes, né, Fernando? Sim. Porque aqui eu estou falando a partir do meu lugar, mas em vários trabalhos dessa exposição vão ter... Tantos outros se carregam, né? Outras pessoas, vai ter vozes, literalmente. Especial então tem uma instalação sonora.
que vai trazer vozes de outras audiovisual, mães. Olha que lindo! A participação de relatos, né, de parto nessa Sim. instalação sonora, então para a gente escutar Legal. como que é de fato, como acontece, né, as maravilhas e as dores de cada momento. Fernanda, como eu assim, queria ficar conversando com você aqui, o nosso tempo está se esvaindo, estamos chegando aos segundos finais. Então, exposição dia 5 de outubro, aqui em Campinas, né? Sim. Vai ser bonito, você volta para falar sobre isso, mas para pessoas conhecerem seu trabalho. Sim. Instagram... O Instagram, Lazzarini, _ Fernanda. Fernanda Lazzarini, é fácil achar? Sim. Achei muito fácil, Fernanda Lazzarini, Fácil. perfeito. E tá praticamente tudo lá. Lá você divulga, Sim. aí tem também as exposições também são, não vão ficar só aqui, né? Não. A ideia é percorrer. Não. E também para quem tiver interesse, né? Secretaria de Cultura, Prefeitura, de levar isso para redes de educação, Sim. né? Sim. Para circuitos aí de artes, né, Fernanda? Sim, eu sempre trabalhei também como educadora, né, Fernanda? Então, perfeito. eu tô sempre dando palestra, isso é maravilhoso. curso. Deixa uma mensagem pra gente aqui, pra gente esperançar através da sua arte. Só a arte pode nos transformar, né? Acho que que no que eu acredito. Perfeito, Fernanda, obrigado, viu? Obrigada. E volte mais aqui. Voltarei. Só a arte pode nos transformar para que a gente possa se renovar, se entusiasmar com a vida, né, Fernanda? Se reencantar, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Uma ideia, o humano fazendo a diferença. Todo domingo aqui na tela da Band. Espero você. Humanideia. Oferecimento Cartão de Todos. É da família.